Dólar iene semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário sobre o dólar iene, isto numa base semanal, e onde verificamos que, tal como tínhamos apontado na semana anterior, o dólar iene manteve aqui assim negociar na parte de cima desta que era a janela de preços, digamos, para esta semana, que vinha aqui entre os 152, 153 e os tais 155, que tem cumprido, tem vindo aqui assim, na maior parte das vezes, aqui bem perto de 155, mas nunca o ultrapassou. Isto a acreditar, digamos, com os mercados a acreditarem que o Banco do Japão poderá ter colocado aqui esta linha vermelha a 155, esta linha na areia 155, fazendo com que os mercados estejam à espera de uma eventual intervenção por parte do Banco do Japão. Bom, se é verdade ou não, não se sabe, pelo menos até agora. Os rumores continuam de que poderá estar ali assim, de facto, o Banco do Japão preparado para intervir a estes níveis. Durante a semana passada houve conversações entre o secretário do Tesouro, Janet Yellen, e ainda responsáveis tanto do Tesouro japonês como coreano, para que houvesse uma colaboração para defender, digamos, as desvalorizações que vão acontecendo tanto no iene como no won coreano, portanto tudo isso acaba por ajudar, digamos, a este sentimento que se vai criando. Bom, mas para já, o que é que nós vamos ter esta semana que estamos agora a começar? Vamos ter, por exemplo, isto na parte nos Estados Unidos, vamos ter PMIs amanhã, embora seja mais importante os tais ISM que não são esta semana, e os PMIs são mais importantes na zona euro. Vamos ter também, isso mais importante aí sim, o PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos e ainda a medida preferida do Fed para a inflação, o Core PCE Price Index. Portanto, tudo isto são razões que podem dar aqui fortalecimento ou, por outro lado, enfraquecimento do dólar e que poderá ter influência aqui neste par, no dólar iene. Já vimos que ultimamente têm tido mais influência os dados americanos do que propriamente japoneses, daí eu começar por referir estes dados nos Estados Unidos, mas também já vimos que o mercado tem olhado sempre mais para os dados do lado bom, ou seja, o copo meio cheio do que meio vazio. O que eu quero dizer com isto é que constantemente o preço tem vindo aqui assim, mesmo quando o dólar desvalorizou, ele não desvalorizou assim tanto quanto isso contra o iene. Aliás, em lugar de estarmos aqui a olhar para o gráfico diário, vou colocar mesmo um gráfico a 4 horas, em que aí vemos um pouco melhor, digamos, como é que o preço andou, e realmente dentro desta caixa de preço que aqui coloquei, ele foi mesmo na parte de cima, nesta parte onde temos aqui a tal resistência que eu tinha colocado ligeiramente abaixo dos 155, em cima dos 155, a parte de cima nos 155, abaixo aqui à volta dos 154, que realmente o preço tem vindo a estar praticamente a semana toda, independentemente dos dados terem vindo a melhorar ou a piorar nos Estados Unidos, ou do dólar ter ficado mais forte ou menos forte. Isto era a parte que eu estava a querer dizer dos dados norte-americanos. Além disso, ainda a parte do dólar norte-americano, ainda vamos contar, por exemplo, com a situação de leilões de dívida esta semana fortes nos Estados Unidos, que se o mercado não assimilar bem essa emissão de obrigações, poderá levar os preços a cair e as yields a subir, o que vai continuar a colocar um impulso neste dólar iene, ou seja, a dar valorizações ao dólar e, portanto, a empurrar constantemente o dólar iene aqui para os tais 155, que vai ser realmente esta semana bastante complicado aqui, a meu ver, de termos que ter aqui alguma solução no meio disto tudo. Isto porque
No meio de tudo isto, ainda temos esta semana vários eventos e vários dados no Japão, como por exemplo vamos ter os próprios PMIs do Japão esta noite, que dão alguma indicação de como é que a economia poderá estar a aquecer ou não e dessa forma darmos mais alguma indicação da aceleração na inflação, que vamos ter esses números mais tarde, antes exatamente da reunião do Banco do Japão. Sim, que vamos ter reunião esta semana do Banco do Japão e vamos ter o índice de preços no consumidor de Tóquio. Vamos ver o que é que vai aqui também acontecer, se vamos ter mais impulso ou não, também com dados acima do esperado. Neste momento as indicações que há, ou as estimativas do mercado apontam para um abrandamento dos preços, mas ainda assim bastante acima das projeções do Banco do Japão. E então vamos ter a tal reunião do Banco do Japão, em que o mercado não está à espera de mais nada que não seja a continuação da atual política monetária, mas é uma reunião onde vão haver as tais previsões trimestrais do Banco do Japão. E essas previsões, o mercado vai estar atento para ver quais são as previsões em termos principalmente de inflação por parte do Banco do Japão, e isso vai dar uma ideia de qual será, digamos, o seu aperto monetário para o resto do ano, quanto mais em termos de subidas de taxa de juros poderão vir este ano, se há algumas, no Banco do Japão, e portanto tudo isso é que vai ter mais impacto, acho eu, no mercado do que propriamente a reunião em si. Por outro lado, as tensões no Médio Oriente ganharam fortemente a semana passada, aumentaram fortemente a semana passada, e isto levou a uma aversão ao risco bastante forte, mas como vemos, também nem aí houve grande alteração. Vimos aqui uma pequena alteração no dólar iene, que veio aqui um pouco abaixo, mas que rapidamente voltou outra vez aqui para perto dos 155. E esta semana essas tensões ainda por cima estão a cair uma vez mais. Ora, isso acabará por também colocar, não haverá digamos, uma corrida às obrigações como houve nessa altura, em que deu de alguma forma um abrandamento à subida das yields. Portanto, a probabilidade das yields obrigacionistas norte-americanas subirem esta semana aumenta. Ora, isso é mau nos dois sentidos, faz pressão no iene e dá impulso ao dólar, portanto continua a empurrar o dólar iene para cima. Portanto, entre tudo isso temos aqui os 155. Neste momento o mercado está a fazer 154,80 aproximadamente, com uma série de eventos. Portanto, esta semana vai ser o que eu acho um pouco mais entusiasmante, ver até que ponto é que o mercado vai mesmo, e eu volto aqui ao gráfico diário, vai mesmo desafiar o Banco do Japão para os tais 155. Deixa-me aqui aumentar isto para termos aqui uma melhor visão. Pôr aqui um bocadinho mais. Ok. Para vermos se temos então este tal ataque, passa a expressão, dos 155, e se vemos o Banco do Japão aqui. A minha opinião é que provavelmente vamos mesmo ver isso, ou seja, eu acho que já estão reunidas bastantes condições para que tal aconteça. No gráfico diário vemos agora o dólar iene pela primeira vez há muito tempo, vemos por aqui, a estar em terreno de sobrecompra. Claro que todas as indicações ainda apontam para um momento ascendente do par, mas a meu ver começa a ficar um pouco cansado em termos técnicos, e a tal situação de o Banco do Japão, creio eu, isto é a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, mas o Banco do Japão já falou demais e fez de menos. E eu acho que esta semana provavelmente é isso que vai fazer o contrário, ou seja, vai fazer e não se ouvir. Ultimamente, as intervenções verbais do Banco do Japão têm vindo um pouco a acalmar, curiosamente, quando estamos aqui bem perto dos tais 155 e tivemos
praticamente a semana toda bastante encostados aos 155. E portanto eu vejo a possibilidade de, ou na altura, com alguma data, alguns dados por parte dos Estados Unidos, nomeadamente o tal Core PCE Price Index sair acima do esperado. Embora isso dê algum espaço para o Banco do Japão não intervir de imediato, a meu ver. Agora, tudo o resto poderá dar espaço ao Banco do Japão para intervir. Uma das situações é, como eu também estava a dizer, as tensões geopolíticas a acalmar também levam o mercado acionista para ganhos. Isso, por norma, continua a dar força ao carry trade e, dessa forma, a colocar mais pressão sobre o iene também. Portanto, aqui, e numa condição dessas, em que o iene vá então acima dos 155, poderá vir a tal situação em que, segundo os responsáveis monetários no Japão, vão dizer que o iene está desvalorizado face às condições económicas que não justificam tais desvalorizações por parte do iene. E isso poderá levá-los à tal intervenção. Portanto, a minha ideia é que, mais uma vez, ou nos mantemos nesta, eu vou continuar aqui assim, temos esta tal área de resistência e mantemos aqui a nossa caixa de preço aqui assim, entre os tais 153,5, 154 e os 155. Ou então há mesmo aqui um break, pode haver aqui um break destes tais 155. Isto também vai depender muito do que vai acontecer com o Banco do Japão. Vamos ver o seguinte, aqui há um mês atrás, quando o Banco do Japão subiu taxas, na expectativa houve esta queda até à média móvel dos 200 dias. Antes da reunião, o preço veio dos 147 até aqui à volta dos 149, para depois da reunião ele subir rapidamente aqui para esta área em que teve durante algum tempo abaixo dos 152, ou seja, nos 151, 152. Neste momento o que está a fazer é, ele subiu nas expectativas todas e está aqui junto dos 155 a tentar testar o Banco do Japão. Portanto, as duas, uma, se o Banco do Japão não intervir, eu creio que o que nós podemos assistir é ao tal break desta resistência e à área, desta vez, eu vou colocar isto a outra cor, para sabermos o que é que estamos a falar. Desculpem. Estamos a falar aqui nesta área, ou seja, a projeção deste movimento, o break aqui vai dar exatamente aqui nos 150, à volta dos 157,50, à volta disso. Ou seja, estamos aqui a falar de três figuras, portanto, três figuras dos 152 até aos 155 e, portanto, mais três figuras, os tais 158, eu diria 157 a 158, como a área de imediato a que o preço poderá atingir, caso o Banco do Japão não vá intervir de imediato. Vir acima disso, colocamos então os tais 160 psicológicos que eu já tinha falado e que não coloquei como hipótese na semana anterior. Continuo ainda a não acreditar muito nessa hipótese. A minha hipótese vai muito mais para uma intervenção do Banco do Japão e a que o preço... Ui, não era isto que eu queria. Vamos deixar aqui nos tais 157,50, 158 ou 157, 158, se assim quiserem. Vou aqui retirar um novo e vou colocar, digamos, nesta área, aqui à volta dos 148, 149, ou melhor, 147, 149, para mim, a primeira área de suporte, aliás já aqui está este suporte, mas a área a atingir no caso de uma intervenção, e de uma intervenção que não é preciso que seja uma grande intervenção, mas uma intervenção por parte do Banco do Japão deverá levar o preço dos tais 155 atuais para
148, 147, ou seja, aqui na linha da média móvel dos 200 dias, que neste momento se encontra aqui nos 148,59, portanto, estamos aqui 148,50, tal como eu estava a dizer, os 148, 149 é exatamente isso, 148,50, a linha da média móvel dos 200 dias. Este para mim parece-me ser o cenário, sem querer fazer futurologia, obviamente, isto é apenas a minha opinião, mais uma vez, não corresponde a qualquer recomendação de investimento e sem querer fazer futurologia, mas acredito que as condições estão reunidas para que haja um ataque novamente aqui nos 155 e eu acredito que desta vez, isto é uma questão de crença, não é mais do que isso neste momento, que o Banco do Japão possa entrar aqui e levar então o preço estes níveis aqui assim a nível da média móvel dos 200 dias, sem, contudo, ainda melindrar ou levar a uma inversão de tendência deste par do dólar-iene que continua em tendência ascendente, mas obviamente que isto aqui assim poderá ameaçar essa mesma tendência e logo veremos o que é que vem a seguir. Isto se não houver se o Banco do Japão não retirar nenhum coelho da cartola na reunião, com alguma surpresa dos mercados, nomeadamente, vamos imaginar que ele uh, sobe taxas de juro ou entra numa política de quantitative tightening em lugar do quantitative easing, embora ache difícil porque ele ainda mantém de alguma forma o quantitative easing, mas claro que se ele colocasse uma surpresa deste género no mercado, nada disto era válido, porque aí provavelmente não pararia aqui nos 148, mas iria assim mais abaixo provavelmente o preço. E o outro lado também, obviamente, é igual, ou seja, se ele se tornar repentinamente mais dovish ainda, então não é os 158 que vai parar aqui o movimento ascendente do dólar-iene. Bom, mas para já é tudo, resta-me desejar bons negócios, um resto aliás, uma boa semana e para a próxima semana, para a próxima segunda-feira, cá estarei com mais um comentário ao dólar-iene. Bom, até lá!